I want to start off tonight by saying thank you to all of you for your hospitality and your kindness. Eu quero iniciar hoje à noite dizendo obrigado a todos vocês pela sua hospitalidade, sua bondade. I've had a lot of fun, my son as well. Nós nos divertimos bastante, eu mais o meu filho. Especially when you guys try and speak English to us. Principalmente na hora que vocês venham falar inglês com a gente. I'm pretty sure it's just as funny when we try and speak Portuguese to E you. eu tenho certeza que é tão engraçado quando nós começamos a tentar falar português com vocês. I started 2 weeks before I got here using an app of Duolingo. Eu comecei há 2 semanas antes de vir para cá no Duolingo. And it didn't help very much. Isso não me ajudou muito. If you were to come to America, Se você fosse vir para os Estados Unidos, you would hear me speak way too fast. vocês iam entender que eu falo muito rápido. Everyone in my church is very excited that I have actually slowed down when I talk. As pessoas da nossa igreja que estão vendo os vídeos estão animados porque eles entendem agora que eu posso falar mais devagar. It's definitely easier for me to speak when I can continue the whole time. Mas para mim é mais fácil falar quando eu não tenho que esperar por tradutor. For tonight's lesson, we're going to be looking at the life of Peter. Na mensagem de hoje à noite, nós vamos olhar a vida do Pedro. I think this story from his writing in 2 Peter Eu creio que essa história que encontramos na sua escrita de 2 Pedro will tie in all of our lessons together tonight. vai fechar com chave de ouro todas as lições que nós temos feito até agora. So I'm going to start off with a question. Então, vou começar com uma pergunta. Have you considered how much humanity has changed in the last 100 years? Você já parou para pensar como a humanidade tem mudado nos últimos 100 anos? Especially in the area of which we have power. E principalmente na categoria de poder. The things that men have invented. As coisas que os homens têm inventado. The fastest way to travel used to be on a horse. A maneira mais rápida de viajar antigamente era no cavalo. The trip to come here back then would have taken longer than the time we would be here. A viagem de vir dos Estados Unidos para cá, naquela época, ia demorar mais do que o tempo desse retiro. It's amazing to see how mankind utilized water to make steam. Foi fascinante ver como o homem utilizou a água para fazer o vapor. And then they developed gasoline and vehicles. Aí depois veio o desenvolvimento de gasolina e veículos. And now vehicles large enough to carry all of us can fly through the sky. E agora veículos que têm um tamanho para carregar todos nós podem ir voando pelo céu. One of the most impactful changes is electricity. Uma das mudanças que teve mais impacto foi a eletricidade. I like how when we look at all the plugs, there's a cell phone at every one. Eu gosto quando a gente vê todas as tomadas aqui, tem um celular em cada uma. We're very dependent on it because our cell phones are very necessary. Nós dependemos da energia elétrica porque nossos celulares são necessários. The interesting fact about all these advancements O fato interessante de todos esses avanços is that they've been around since the beginning of creation. é que, na verdade, existem desde o início da criação. Mankind just wasn't aware of how to use them yet. A humanidade simplesmente não sabia como utilizá-los. They didn't know how to tap into them. Eles não sabiam como utilizar. A source of power can radically change the way we live. Uma fonte de poder pode mudar radicalmente a forma em que nós vivemos. But we have to be aware of its presence Mas nós temos que estar cientes de sua presença and how to access it. e como acessar
essa fonte de poder. The same thing is true when it comes to living for God. A mesma coisa é verdade quando se trata de viver por Deus, Our spiritual lives. nossa vida espiritual. You can try to go on and live your spiritual life with your own resources, Você pode tentar continuar vivendo sua vida espiritual com seus próprios recursos, or you can use the source of power that God has already provided. ou você pode usar a fonte de poder que Deus já providenciou. That power He provides will help you live your life the way God intended. Esse poder que Ele providencia vai te ajudar a viver sua vida da forma que Ele quis. But to use it, you have to know about it, Mas para usar esse poder, você tem que conhecer. and then you have to know how to access it and use it. Aí você tem que saber como acessá-lo e utilizá-lo. We're going to use Peter as our example tonight. Vamos utilizar o Pedro hoje à noite como nosso exemplo. If you remember Peter, he is the one who stepped out of the boat in faith and walked on the water, then he sank. Se você está lembrado de Pedro, foi ele que uma vez pisou para fora de um barco para pisar em cima da água e depois se afundou porque lhe faltou fé. Peter overfought for Jesus and cut off a Roman soldier's ear. Pedro, uma vez, estava muito empolgado para lutar para Jesus ao ponto de cortar o ouvido de um soldado. And then, very sadly, Peter denied Jesus. Aí depois, de uma forma muito triste, o Pedro negou Jesus Cristo. If you think about his spiritual growth, Se você estiver pensando sobre o seu crescimento espiritual, there's 2 days in his life that radically changed him. existem 2 dias na vida de Pedro que o mudaram radicalmente. He's made many mistakes and he's tried to do his best. Ele fez muitos erros e ele tentou fazer o seu melhor. The first day that really changed his life O primeiro dia que mudou realmente a sua vida is when Jesus restores him to ministry in the book of John. nós encontramos no livro de João, quando Jesus o restaura ao ministério. He receives grace and forgiveness from the very man he denied even knowing. Ele recebe graça e perdão do próprio homem que ele negava. The second day that changed him radically O segundo dia que o marcou radicalmente is when it's called the day of Pentecost. se chama o dia de Pentecostes. They receive power from the Holy Spirit, his disciples. Os discípulos de Cristo receberam poder do Espírito Santo. Peter stands up and preaches to the multitudes. Pedro se levanta e prega aos multidões. About 3,000 people become believers because of his message. E mais ou menos 3.000 pessoas se tornam crentes por causa de sua mensagem. If anyone could think that God might not use them again, it was Peter. Se alguém pudesse pensar, puxa, Deus não vai me usar novamente, seria Pedro. After his repentance and forgiveness, Depois de seu arrependimento e perdão, he's used in a mighty way. ele é usado de uma forma poderosa. The radical change in Peter's life A mudança radical na vida de Pedro was due to him trusting what Jesus said to him and about him. foi devido ao fato que ele confiou naquilo que Jesus falou para ele e sobre ele. Not how he felt. Não dependia de seus sentimentos. We need to remember that. Nós precisamos lembrar disso. If you have your Bibles, go to 2 Peter chapter 1. Se vocês tiverem suas Bíblias, abrem para 2 Pedro, capítulo 1. We're going to look at the first 4 verses together, then we'll look at the other 4 verses. Nós vamos olhar os primeiros 4 versículos e depois os segundos 4 versículos. Peter has the experience and the knowledge for us to understand that we should listen to him. Pedro tem a experiência e o conhecimento para que nós compreendemos que nós devemos ouvir o que ele tem a dizer.
Something that Peter is going to tell these individuals is the same thing that I want to tell you tonight. O que Pedro vai dizer para esses indivíduos, seus leitores, é a mesma coisa que eu quero falar para vocês hoje à noite. The first thing he talks about in verse 2 is something that he desires for them. A primeira coisa que ele fala em versículo 2 é algo que ele deseja para os seus leitores. Verse 3, he talks about something that's already been done for them. No versículo 3 ele fala sobre algo que já foi feito pelos seus leitores. And then in verse 4, he talks about something he wants them to become. Aliás, foi feito para os seus leitores. E em versículo 4 é algo que ele quer que eles se tornem, seus leitores se tornem. Then we'll look at verses 5 through 9, Aí depois nós vamos olhar versículos de 5 a 9. and it will explain our part in accessing and applying the power of God. E isso vai explicar a nossa parte em acessar e aplicar o poder de Deus. The message for tonight is called The Power from God for Living Godly. A mensagem de hoje à noite se chama, o título da mensagem é o poder que vem de Deus para viver uma vida justa. If you want to read the first 4 verses. Ok, 2 Pedro, capítulo 1, de 1 a 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Something that I noticed that was interesting, Algo que eu notei, que eu achei interessante, if you look at the beginning of the book of 1 Peter, se você vê o início do livro de 1 Pedro, Peter only says Peter. nesse versículo, ele simplesmente diz Pedro. But in 2 Peter, he begins by saying 2 names, Simon Peter. Em 2 Pedro, ele começa dizendo 2 nomes, Simão Pedro. Simon was the name that was given to him by his parents and represents him from his birth. Simão foi o nome que foi dado para ele pelos seus pais e o representa desde o seu nascimento. Peter means stone, and that's the name that was given to him by Jesus. Pedro significa pedra e este foi o nome que foi dado para ele por Jesus. I think he's using both of these names Eu penso que ele esteja usando esses 2 nomes to show that he was raised by his parents and lived a life, e para demonstrar que ele foi criado pelos seus pais e viveu uma vida normal. but now he's a radically different person because of the name given to him by Jesus. Mas agora ele é uma pessoa radicalmente diferente por causa do nome dado a ele por Jesus. When he received that name, he Quando ele became a recebeu esse disciple of nome, Christ. ele se tornou discípulo de Cristo. Peter also calls himself a servant of Jesus. Pedro também se chama aqui servo de Cristo. It refers to someone who's under the authority of a master, Isso se refere a alguém que está sob a autoridade de algum mestre. that he was owned by him, Jesus. Que Pedro, na verdade, era propriedade de Jesus. He was not someone hired to help an employer. Ele não foi alguém que foi empregado para ajudar um patrão. Peter also identifies himself as an apostle of Jesus Christ. Pedro também se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. That means he knew that he was sent by the Lord Isso significa que ele sabia que ele era enviado pelo Senhor as his representative como representante and with his authority. e com a sua autoridade. The people receiving that letter should listen. E então as pessoas que iam recebendo aquela carta deveriam prestar atenção.
we are reviewing that letter tonight, and we should listen. Hoje à noite nós vamos revisar essa carta e também nós devemos prestar atenção. God has given him something specific to say to us. Deus deu para o Pedro algo específico para dizer para nós. It's hard sometimes, but we must pay special attention. É difícil às vezes, mas nós precisamos prestar uma atenção especial. In the book of 1 Peter, he's writing to Christians and groups that are dispersed all over. No livro de 1 Pedro, ele está escrevendo para cristãos que estão em grupos espalhados pelo mundo. Peter is now writing, and what he says is, it's to those who have received the same precious faith. Então, agora Pedro está escrevendo e ele diz, é para aquelas pessoas que receberam a mesma fé preciosa. It's the same faith that Peter has received. É a mesma fé que Pedro tem recebido. He makes two more significant statements in his greeting. Ele faz mais duas declarações significantes nas suas saudações. The first thing he says is, those of you who have received faith. Ele fala aqueles entre vós que têm recebido a fé. He says it that way because faith is something provided to you. Ele fala assim porque, na verdade, a fé é algo que é dada a você. It's from Christ, which you receive, not something that you generate on your own. É de Cristo e algo que você recebe não é algo que você gera por você mesmo. We remember that from Ephesians 2:8 and 9, which we talked about this morning. Nós lembramos disso também de Efésios 2, 8 e 9, que nós lemos hoje de manhã. The second thing he says is that his faith A segunda coisa que ele fala é que a sua fé came by the righteousness of our God and Savior Jesus. que a nossa fé veio pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus. He's making it very clear that he does not believe that Jesus is just a good teacher. Ele está fazendo aqui muito claro que ele não crê que Jesus seja apenas um bom mestre. He is clearly stating that Jesus Christ is both God and Savior. Ele está aqui declarando claramente He's, que Jesus Cristo é ambos Deus e Salvador. he's referring to the deity of Ele Jesus. está se referindo à deidade de Cristo. In the next verse, verse 2, No próximo versículo, versículo 2, Peter shows and expresses his desire for them. Pedro revela e expressa o seu desejo para os seus leitores. This would literally be my prayer for you as I've met you all. E literalmente esta é a minha oração por você, enquanto eu vou conhecendo vocês. It's that as your Christian life continues to grow, E o desejo é este: enquanto a sua vida cristã continue a crescer, grace and peace would be overflowing to you. que a graça e a paz sejam superabundantes para vocês. But how can grace and peace grow in our lives? Mas como então que a graça e a paz podem crescer em nossas vidas? They will both grow in us when we get to know God and His Son. Elas duas, graça e paz, vão as duas crescer em nós enquanto nós estamos conhecendo o seu Filho. The word for knowledge of God is not mental knowledge. A palavra aqui, conhecimento de Deus, não é um conhecimento mental. It's a close, intimate, experiential knowledge of Him. É um conhecimento muito aproximado, íntimo e baseado em experiência. Grace and peace will grow in all of us as we get to know God and Jesus in His Word. Graça e paz vão crescer em cada uma das nossas vidas enquanto nós estamos conhecendo Jesus Cristo na sua palavra. The next thing that Peter wants for them is to show them what's already been done for them. A próxima coisa que Pedro quer para os seus leitores é demonstrar a eles o que já foi feito por eles. He explains that His divine power has granted to us Ele explica que o divino poder de Deus tem nos concedido
everything pertaining to life and godliness. Tudo que pertence à vida e justiça. The nature of this power is that it is divine power. A natureza desse poder é que é um poder divino. We are experiencing the power of God when we grow. Nós estamos experimentando o poder de Deus enquanto nós vamos crescendo. And since God is the source of that power, E já que Deus é a fonte desse poder, there can be no shortage of it. não pode existir uma falta deste poder. A battery will discharge until it has no more power. Uma bateria, uma pilha, vai descarregar até que não exista mais poder. In every power that we have in earthly sources, E cada poder que nós temos que venha de uma fonte terrestre, there's a limit. e vai ter um limite. But there is never a shortage of God's power. Mas nunca existe uma escassez do poder de Deus. This power is something that we have received in our past Este poder é algo que nós temos recebido em algum momento em nosso passado, at our salvation. em nossa conversão. It continues in the present right now, Ele continua até hoje no presente and it will be there in the future. e estará lá no futuro. But what is this divine power for? Mas para que serve este poder divino? It's for everything pertaining to life and É godliness. para tudo que pertence à vida e à piedade. The life that we're talking about here is the new life that comes when we're born again. A vida que nós estamos falando aqui é a nova vida que vem quando nós nascemos de novo. Think about this. Pense sobre isso. True life begins when you give your life to Jesus Christ. A vida verdadeira começa quando você dá a sua vida para Jesus Cristo. And what kind of life is it? E que tipo de vida é esta? It's a life lived in godliness. É uma vida vivida em piedade. Your lifestyle changes. O seu estilo de vida muda. It changes into one that's pleasing to God. Muda para um estilo de vida que agrada a Deus. It's changed from worldliness and sin Isso muda de ser uma vida mundana, cheia de pecado, to a lifestyle that's lived in accordance to God's commandments. para uma vida, um estilo de vida que é vivida de acordo com os mandamentos de Deus. It's a life of righteousness É uma vida de justiça, because its values are set by God. porque seus valores são determinados por Deus. It's a life of holiness É uma vida de santidade, because it is lived set apart to God. porque é uma vida que é posto à parte por Deus. Now, how do those of us with faith Então, como é que nós que temos fé, tap into the divine power como é que nós acessamos este poder so that, divino so that we can live in godliness? para que nós possamos viver em piedade? Peter says that this power is made available to us O Pedro fala que este poder é disponível a nós through the true knowledge of Him. pelo verdadeiro conhecimento dele, Who has called us by His own glory and excellence. aquele que nos chamou pela sua própria glória e excelência. Knowledge here is the same word we talked about before. A palavra conhecimento aqui é a mesma palavra que nós conversamos antes. It's not just being able to answer a quiz. Não é apenas sendo capaz de responder perguntas bíblicas. It's being able to say, I know that's true É ser capaz de dizer, eu sei que isso é verdade, because I've experienced it. porque eu já passei por isso. Peter is easy to listen to Pedro é fácil de se ouvir, because we know what he's been through. porque nós sabemos o que Pedro passou. In most other movements of religion, Na maioria das outras religiões, Peter would have been thrown away. Pedro teria sido descartado. But Christ empowers him for greater service. Mas Cristo concede poder a ele para um serviço maior. In other words, Em outras palavras, the more you know God personally quanto mais você conhece a Deus pessoalmente and intimately, e de uma forma íntima,
the more his power is available to you, quanto mais o seu poder é disponível para você. which results in a changing life. E o resultado é uma vida mudada. Grace and peace will grow in you, Graça e paz irão crescer dentro de você and you will live a life of e godliness. você vai viver uma vida de piedade. Now let's look at verse 4. Então vamos olhar o versículo 4. We see something that he wants them to become. Nós vemos algo que o Pedro quer que seus leitores se tornem. He wants them to be partakers of the divine nature. Ele quer que eles sejam participantes da natureza divina. Peter goes on in the next verse to remind us of something else concerning God. No próximo versículo, Pedro continua nos lembrando de outra coisa interessante sobre Deus. He says, "For by these Ele fala que por estas coisas, he has granted to us his precious and magnificent promises." ele nos concedeu suas preciosas e magníficas promessas. But what are the great and precious promises he's talking Mas about? quais são essas grandes e preciosas promessas das quais ele fala? What has God promised that will result in such a change in our life? E o que Deus tem prometido que vai resultar em tão grande mudança em nossas vidas? I want to give you a few of those, and I'll share with you the Bible verse. Or do we want to read them all? Because there's a lot. I'll give you the verse. You can read the verse later, but I'll tell you what the promises are. Eu vou te dar aqui as promessas e eu vou te dar a referência. E depois vocês podem anotar e depois ler as referências. One of the first promises God gives us is the promise of salvation. Uma das primeiras promessas que ele nos dá é a promessa da salvação. John 3, João 16 and capítulo 3, 17. 16 e 17. But listen in verse 36. Mas aqui em versículo 36, John 3, de João 3, 36. 36. He who believes in the Son has eternal life. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. That's a promise from God Isso é uma promessa de Deus that changes the way we think about life. que muda a forma que nós pensamos sobre a vida. We know we can be forgiven. Nós sabemos que podemos ser perdoados And once we are forgiven, e uma vez perdoados, we live differently. nós vivemos de uma forma diferente. We also have a promise of security of the believers. Nós também temos uma promessa de segurança para o crente. John chapter 10, Em João capítulo 10, verses 27 through 29. em versículo 27 até 29, God declares that no one can snatch us out of his hand. Deus declara que ninguém pode nos tirar de sua mão. We will not become unsaved. Nós nunca nos tornaremos novamente descrentes. From our first message, when we talked about the Great Commission, Desde aquela primeira mensagem que nós falamos sobre a grande comissão, Matthew 28:20, em Mateus 28, 20, Jesus says that he will never leave us. Jesus diz que ele nunca irá nos abandonar. We're promised the indwelling of the Holy Spirit. Nós somos prometidos a habitação do Espírito Santo. He will help sanctify us. Ele vai nos ajudar a nos santificar And he seals us. e ele nos sela. Okay. 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. And Ephesians chapter 1, verse 13. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13. We are sealed in him Nós somos selados nele, with the Holy Spirit of promise. com o Espírito Santo da promessa. Another precious promise we have is that Jesus has gone before us. Outra promessa preciosa que nós temos é que Jesus tem ido adiante de nós. He's preparing a place for us, Ele está preparando um lugar para nós and he will come back. e ele voltará. John 14, Em João 14, verses 1 through 3. de 1 a 3, nós lemos isso. We will be changed Nós seremos mudados from mortal and corruptible de mortal e corruptível
to immortal and incorruptible. até imortal e incorruptível. We will be able to have heaven for those who love God Para aqueles que amam a Deus and those who are called according to his purpose. e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Philippians 4, 6, and 7, Filipenses 4, 6 e 7. we're promised that we can have peace in all circumstances. Deus nos promete que nós podemos ter a paz em todas as circunstâncias. Of all the temptations we face in life, De todas as tentações que nós enfrentamos em nossas vidas, God has promised us a way to escape them. Deus nos prometeu uma maneira de escapar destas tentações. In 1 John chapter 5, Em 1 João capítulo 5, verses 14 and de 15, 14 a 15, we're promised that our prayers are heard and answered. Deus promete que nossas orações são ouvidas e respondidas. There are countless other precious promises that God has given us. Existem muitas outras promessas preciosas que Deus tem nos dado. Why are all those promises given to us? Por que todas essas promessas são dadas para nós? Peter tells us at the end of verse 4, Pedro nos fala aqui no final do versículo 4, in order that by them a fim de que, por essas promessas, you will become partakers of the divine nature, vocês se tornarão participantes da natureza divina, having escaped the corruption that is in the world tendo fugido da corrupção que está no mundo, by sinful desire. ou escapado da corrupção que está no mundo pelos desejos pecaminosos. That word partaker means to be a partner or sharer in. Aquela palavra participante quer dizer quem compartilha a mesma coisa. It's the same idea from Romans 8:29. É a mesma ideia que nós encontramos em Romanos 8, 29. We're being conformed to the image of Christ. Estamos sendo conformados à imagem de Cristo. We are to become like Christ Nós devemos nos tornar como Jesus Cristo and put on display his moral attributes. e colocar em amostra para o mundo seus atributos morais. We are to become holy, Nós devemos nos tornar santos, righteous, justos, just, retos, merciful, misericordioso, gracious, gracioso, faithful, fiéis, true, verdadeiros, loving, amorosos, patient, pacientes, kind. bondosos. The list goes E a on. lista continua. Jesus was all of these things perfectly. Jesus era todas essas coisas perfeitamente. If we want people to be saved, Se nós queremos que os outros sejam salvos, we need to show that we know him, nós precisamos demonstrar que nós o conhecemos, we are reborn in him, que nós somos renascidos nele, we love him, que nós o amamos and we serve him, e que nós o servimos and we love other people. e que nós amamos também as outras pessoas. If all of those things are true about you, Se todas essas coisas são verdadeiras na sua vida, it shows that you have escaped the corruption that's in the world. isso demonstra que você tem escapado da corrupção que existe no mundo. 1 John 2, 1 João 2, 15 through 17 15 a 17, is where John says to not love the world é onde João diz para não amar o mundo and to put those things away. e para lançar fora estas coisas. Don't love the world, Não ameis ao mundo, but the one who does the will of God mas aquele que faz a vontade de Deus abides forever. permanece para sempre. The world is corrupt. O mundo é corrupto, It's dying and perishing. está morrendo, perecendo. We are being saved from it. Nós estamos sendo salvos do mundo. We want others to experience that same Nós salvation. desejamos que os outros experimentem a mesma salvação. Not just so they can have heaven when they die, Não apenas para que eles possam ter o céu ao morrerem, but so they can truly live a joy-filled life mas para que eles vivam também uma vida cheia de alegria, with grace and peace all over their lives. com graça e paz como características de sua vida.
Now we want to look at the last 4 verses. Agora nós queremos olhar aos últimos 4 versículos. Peter starts to focus on our part. O Pedro começa a falar sobre o que é nossa parte. What are we supposed to do? O que nós devemos fazer. If a person came to you with their cell phone, Se uma pessoa chegasse para você com seu celular, with the charger cord, com o carregador, and was crying, e estava chorando, I don't know what to do, it's dead. eu não sei o que fazer, descarregou. We would tell them it's not dead, it needs to be plugged in. Nós diríamos para essa pessoa, olha, o seu celular não morreu, This- só precisa ser carregado. The same is true of the Christian life. A mesma coisa é verdade da vida cristã. We must plug into the power of God. Nós devemos nos carregar com o poder de Deus. God has provided for us all we need to escape. Deus tem providenciado para nós tudo que nós precisamos para escapar da corrupção do mundo. From the wastedness of this world Escapar do desperdício deste mundo. to a real purpose of existence and joy serving Him. A verdadeiro propósito de uma existência cheia de alegria em o servir. Peter explains our part in applying God's precious and magnificent promises. Pedro aqui explica qual é a nossa parte em aplicar as preciosas e magníficas promessas de Deus. Would you look at 2 Peter 1, 5, 6, and 7. Leiam comigo 2 Pedro 1, 5, 6 e 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Each of these elements builds on the previous one. Cada desses elementos se constrói sob o anterior. It's a progression É uma progressão, to spiritual maturity and Christian love. é uma progressão para a maturidade espiritual e amor cristão. God will be faithful to do His part Deus será fiel a fazer a sua parte in completing the good work He has started in us, em completar aquela boa obra que Ele começou em nós, conforming us to the image of His Son. nos conformando à imagem de seu Filho. You can trust Him to do this Você pode confiar em Deus para fazer isso, because He has already provided the power needed porque Ele já providenciou o poder que é necessário. for us to become godly O individuals. poder necessário para nós nos tornarmos indivíduos piedosos. But you have to tap into that power and apply it. Mas você precisa acessar esse poder e aplicá-lo. Don't just memorize this verse. Não apenas memorize esse versículo, Do what this verse says. faça o que esse versículo diz. James says we are to be doers of the word, not only hearers. Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Each of those elements of faith, each of those elements take a step of faith in trusting God. Cada desses elementos exige passo de fé em confiar em Deus. He can be fully trusted, just like we've seen throughout all of our lessons here. E Deus pode ser confiado completamente, como nós temos visto em todas as nossas lições até agora. Because of who He is, Por causa de quem Ele é, His character, seu caráter and His nature. e sua natureza. Think of a promise from a person. Pense numa promessa que vem de uma pessoa. The promise only has value based on the character of the person. A promessa só tem valor baseado no caráter da pessoa. God does not lie. Deus não mente. If He promises it, Se Ele prometeu, it will come to pass. irá acontecer. If all the qualities of that list are ours, Se todas as qualidades dessa lista são nossas, it says if they are increasing, e ele fala que
estão aumentando. That's a key word for all of our lessons. Essa palavra, aumentar, é uma palavra-chave para todas as nossas lições. It should be a sign of our growth. Isso deve ser um sinal do nosso crescimento. Peter says it will help us keep from being ineffective Pedro diz que isso vai nos ajudar a deixar de ser, na verdade, nos ajudar a ser efetivos or unfruitful. e não ser e também ser frutíferos. We're called to produce fruit. Nós somos chamados para produzir frutos. The, Frutos. the fruits of the Spirit should show up. Os frutos do Espírito devem aparecer. And it comes from the divine power of God. Isso vem do poder divino de Deus. Because God can be trusted, Porque Deus pode ser confiado. then experiencing His grace and peace Então, experimentar sua graça e paz and being able to live in godliness e sendo capaz de viver em piedade is assured because they're based on His precious and magnificent promises. isso é coisa certa. Por quê? Porque são baseadas no seu caráter. The Lord has already done all that's needed for us to change and become like Christ. O Senhor já tem feito tudo que é necessário para nossa mudança e nossa semelhança a Cristo. God is faithful, Deus é fiel and He will be faithful, e ele será fiel and He will do His part. e ele fará a sua parte. But the question is, Mas a pergunta é, are you taking advantage você está aproveitando of what He has made o available? que ele tem disponibilizado? Would you really want to hear a person continually complain Você queria ouvir uma pessoa estar constantemente reclamando that their cell phone's dead que o celular morreu, and they won't plug it in? mas eles não vão colocar na tomada? It doesn't make sense. Isso não faz sentido. Just like a Christian Isso é como um cristão who says, I can't grow. que diz, eu não consigo crescer. It's only true Isso só é verdade if they don't turn to God se eles não viram a Deus for His divine e power. procurem o seu poder divino. My question for each of you, Minha pergunta para cada um de vocês. are you accessing His power, Você está acessando o poder de Deus? or are you trying to do it in your power and in your Ou wisdom? você está tentando fazer pelas suas capacidades, pela sua sabedoria? If you feel like you lack the power to live for God, Se você sentir como você está faltando poder de viver por Deus, readjust and properly connect to Him. é o momento de fazer um reajuste e conectar corretamente a Ele. Spend time with God. Passe tempo com Deus. Get into His Word and learn about Him. Se mergulhe na palavra de Deus para aprender sobre Ele. Spend time in prayer and communicate with Him. Passe tempo orando e se comunicando com Ele. Get active in serving Him Se torne ativo no serviço a Ele and see Him at work. e procure vê-lo atuando. Commit your life to being obedient to Him. Se comprometa a sua vida a ser uma vida de obediência a Ele. And God will change you the same way He changed Peter. E Deus vai mudar você da mesma forma que Ele mudou Pedro. God has a delight Deus tem prazer in taking ordinary, weak, and stumbling people em pegar pessoas ordinárias, pessoas fracas, pessoas que estão tropeçando and changing them into godly people e os transformando em pessoas piedosas, who are bold in their faith. que são ousadas na sua fé. It all begins by knowing Him, Tudo começa por o conhecer, trusting Him for salvation, o confiar pela sua salvação and then walking with Him e depois andar junto com Ele by faith. pela fé.
I pray that you are encouraged tonight, Eu peço a Deus que vocês sejam encorajados hoje à noite. that no matter how you feel, Que não importando como os seus sentimentos, whether you've made multiple mistakes se você já fez muitos erros, or you've been inactive in your growth, ou a sua vida, ou o seu crescimento tem sido passivo. maybe tonight is the night Talvez hoje à noite seja a noite that you repent of that que você se arrependa disso and you re-plug back in to your relationship with God. e você acessa novamente esse relacionamento com Deus. If you do that, Se você fizer isso, He promises to forgive you. Ele promete a lhe perdoar, He promises to restore you, Ele promete a lhe restaurar and He promises to use you. e Ele promete a lhe usar. Do you know how I know that's true? Você sabe como eu sei que isso é verdade? Because I saw it in Peter's life, Porque eu vi isso na vida de Pedro and I see it all the time in e mine. eu vejo isso todo tempo na minha vida. Let's pray together. Vamos orar juntos. Dear Heavenly Father, Nosso Pai no céu, would you help us tonight nos ajude hoje à noite to return to your divine a power? voltar ao seu poder divino. Sometimes we have great ideas. Às vezes nós temos grandes ideias. Sometimes we think our wisdom is better. Às vezes nós pensamos que a nossa sabedoria é melhor. Forgive us when we've made those mistakes. Nos perdoe quando nós fazemos estes erros. Forgive us if we've chased after the world. Nos perdoe pelas vezes que nós temos corrido atrás do mundo. If we've begun to love it more than Se you. nós começamos a amar ao mundo mais do que a ti, Help us simply repent tonight. nos ajude a simplesmente nos arrepender hoje à noite. Help us feel the same emotion that Peter did Nos ajude a sentir aquela mesma emoção que o Pedro sentiu when Jesus told him to go feed his sheep. quando Jesus lhe mandou alimentar suas ovelhas. Help us walk more boldly with you Nos ajude a andar com cada vez mais ousadia contigo. and when we're afraid of those things, E quando nós temos medo daquelas coisas, we will remember your precious promises. nós iremos lembrar das suas promessas preciosas. We will trust you Nós iremos confiar em ti. and we will walk by your E strength nós vamos andar pelo seu poder and not our own. e não nosso poder. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém.